Hospital de Cuidados Paliativos do INCA, eles têm um setor relacionado com cuidados domiciliares em cuidado paliativo, né? Então, no final, eu falo sobre isso. Gente, o assunto de cuidado paliativo na pandemia do Covid, do SARS-CoV-2, ele é uma característica que dificultou bastante, quer dizer, só acrescentou dificuldades naquilo que já é uma dificuldade, que é manusear pacientes com uma doença incurável, com o objetivo de dar a ele uma qualidade de vida boa, e se chegado a hora em que ele tiver uma complicação letal e não tiver como resolver a questão, aliviar bastante o sofrimento, dar uma morte digna para ele e fazer a interação, se possível, entre ele e a família, além de dar suporte de luto à família. Então, esse é hoje o principal que eu acho do cuidado paliativo. E a pandemia, introduzindo uma doença potencialmente letal, ela vai complicar situações de pacientes que já têm uma doença incurável ou pacientes que, apesar de ter essa doença incurável, ele se encontra compensado, além de outras comorbidades que ele possa ter, e a infecção por SARS-CoV-2 vai apenas dificultar o manuseio desse paciente, acrescentando mais complicações, prejudicando a doença de base dele, né? Vamos supor que ele tem um enfisema pulmonar, um SARS-CoV-2 num pulmão desse, é quase que uma situação letal, né? E a interação com outras comorbidades. Isso tudo vai entrar em consideração para que a gente avalie se esse paciente tem ou não condições de sobrevida. Bem, aqui eu mais ou menos pontuei já uma terminalização, mas o que eu estou querendo dizer é que o eixo central, os princípios que regem o cuidado paliativo, eles vão estar ativos durante a infecção de pacientes infectados com SARS-CoV-2, né? Piorando ou já acrescentando uma letalidade a um paciente que não tem comorbidade nenhuma. Explicando, se o paciente, classicamente, tem um câncer que está controlado e está bem, ele tendo uma infecção por SARS-CoV-2, você vai acrescentar um vírus com um potencial letal num paciente que já tem uma doença grave, sob controle, e aí você vai ter que instituir o cuidado paliativo dentro desse quadro. Então, o paciente vai ter que ter alívio da sua qualidade de vida, vai ter que ter alívio do seu sofrimento, você tem que fazer essa adequação contextualizada nesse paciente com câncer, você vai ter que fazer a integração da família com esse paciente na questão do convívio com a família. Essas considerações todas estão muito dificultadas durante a pandemia. Então, condições que melhoram a dignidade do paciente, que é uma integração melhor, né, com essa família, isso já vai estar dificultado. Então, um paciente infectado com SARS-CoV, ele vai ficar em isolamento, ele não vai poder ter contato com a família, né? Então, isso acrescenta uma dificuldade enorme nessas questões levantadas no cuidados paliativos e que a gente não vai poder dar uma adequada direção no sentido de cuidados paliativos na integração dele familiar, por exemplo. Mas todos os outros contextos, mantendo a ética como um princípio imperativo
no fornecimento de cuidado a esse paciente, aliviando o sofrimento dele, vendo a perspectiva se realmente é um paciente em condições de recuperação. Essas questões todas hoje estão sendo levantadas, e a minha surpresa é que eu vi uma frase dita por um clínico em 2006, que ele diz que em 2006 a pandemia de influenza deveria ser já contextualizada numa situação de cuidado paliativo. Então, vocês vejam que há mais de 10 anos atrás ele já se preocupava com isso, né? Então, agora veio a SARS-CoV-2. Então, um paciente, por exemplo, com câncer num estágio avançado, um estágio D, e que a infecção só agravou a situação dele, se ele caminhou para uma letalidade, não tem porquê você entubar esse doente, você colocar ele num nível de sofrimento, se for o caso, desnecessário. É claro que isso tudo tem que ser discutido com a família, mas olha só, como é que nós vamos discutir isso com a família? Nós também temos que assumir essa responsabilidade. Então, essas questões básicas de cuidado paliativo, elas são inerentes a um contexto de pandemia. Só que é tudo agravado pela infecção. Um paciente jovem sem comorbidade nenhuma, ele pode caminhar com uma letalidade. Então, nós não vamos ter a questão dos cuidados paliativos precoce, prevenindo complicações. Dependendo da evolução dele, se ele tiver uma resposta inflamatória pulmonar grave, ou mesmo sistêmica, com comprometimento cardíaco, do sistema renal, ele pode já entrar numa condição de terminalidade e que nada pode ser feito a não ser assegurar um alívio do sofrimento e esperar para ver o que vai acontecer. Não estou capacitado para dizer se ele vai sobreviver ou não. Então, nós temos, nesse contexto, que colocar toda a medicina e os recursos médicos que nós temos a favor de uma recuperação desse doente. Infelizmente, alguns não se salvam e não tem jeito. Nesse caso, ele é bem diferente de um paciente que tem uma doença já grave, que está em cuidado paliativo e é complicado por uma infecção viral grave. Então, ele já entra num outro contexto que vamos recuperar esse doente, isso deve ser já discutido, avaliado, até mesmo porque os recursos são poucos, né? E nós temos que disponibilizar recursos, até leitos, para outros pacientes mais viáveis. Eu sei que isso é muito difícil de se discutir e de se resolver, mas nós, nos centros de atenção e de tratamento, nós temos que ter comissões de ética discutindo essa questão também, né? Bem, do lado da família, a família sofre também porque não pode entrar em contato com esses doentes. Então, o que tem sido uma resposta é a capacidade a capacitação para uma visualização via digital desse paciente, né? Então, se o paciente ainda pode se comunicar, pode ser feito por smartphone, pode ser feito pelo computador, né? Mas nem todos os lugares estão capacitados para isso. Agora, aquele paciente que não pode ter um convívio digital diário com a sua família, por estar entubado, por estar com quadro de dispneia ainda importante, você não vai fazer essa ligação com a família, porque a família vai sofrer, né? Então, não vai mostrar para ela que o paciente, que o familiar dela está ali, está tendo todos os cuidados, está entubado em vigência de respiração mecânica. Você não pode mostrar isso, a família vai sofrer. Mas todos os recursos que estão disponíveis em cuidados paliativos, eles podem ser usados, sim, em qualquer paciente
que tem uma doença incurável ou se encontre numa terminalidade devido mesmo à infecção por SARS-CoV, né? Individualizando cada caso, evidentemente, e dentro do contexto hospitalar e de recurso da unidade que está prestando esse atendimento. A Organização Mundial de Saúde, ela já fez a publicação no site dela de orientações de manejo de cuidado paliativo em pacientes com infecção de SARS-CoV-2. Não muda tanto, não. Se a medicina é uma arte, a arte ela é muito empregada aqui nos cuidados paliativos, né? E principalmente em vigência de uma pandemia. Como é uma emergência, tudo tem que ser muito rápido, às vezes, e isso também complica um pouco. Mas nem todos os casos vão ser privilegiados no sentido de ter o cuidado paliativo implementado em todas as suas fases, porque não será permitido pela evolução clínica do doente. Mas ele pode, sim, ser uma meta, né, de orientação na vigência de promoção de conforto, alívio do sofrimento, dignidade, mesmo se não tiver como resolver o problema do doente, e conforto familiar, integração com a família, né? Uma outra questão também é essa comunicação da gravidade ou da morte do paciente à família, né? Que deve ser feito de modo presente, nunca por telefone. E a gente poderia abrir para discutir outras questões que vocês tenham alguma dúvida. Os meus conhecimentos de cuidado paliativo na pandemia também não está sendo muito, não, porque eu não estou de frente. Então, eu não estou vivenciando isso. Eu tenho uma filha que trabalha em CTI e ela está vivenciando isso. Então, ela teria mais condições de falar de cuidado paliativo em pandemia do que eu. Mas, como é uma coisa também em que a gente tem que ter o esqueleto dele montado, quer dizer, a teoria, para poder implementar bem a parte prática, isso aí a gente pode até resolver. Mas não foge tanto, não foge muito dessas questões primárias do cuidado paliativo. Ok? É isso que eu poderia dizer para vocês. Estou, como todo mundo, ansioso para acabar isso, eu não aguento mais também. Talvez eu morra de ansiedade antes de acabar a pandemia. Se o SARS-CoV não me levar, a ansiedade me leva. Não digo que não foi uma experiência terrível do ponto de vista de falta de aprendizado, porque essa interface digital, todo mundo foi obrigado a entrar em contato e eu estou me aprimorando também, né? Hoje eu já estou bem melhor do que eu era. Então, é uma outra maneira de comunicação que nós vamos ter, de interface, de facilidade, porque facilita muito, não de diminuição de trabalho, né? Porque parece não, mas você trabalha mais aqui em casa, em home office, do que no hospital, né? Principalmente na parte teórica, não na parte prática. Que às vezes, 3 horas da manhã, eu estou aqui no computador, né? Então, seria isso, tá? Que eu poderia dizer para vocês. E vamos tocar o palestra. Devolvo a palavra. Obrigada, professor, pelas palavras. Então, eu vou apresentar o Dr. Rodrigo Pena. Ele é fisioterapeuta, ele é docente na Uniswan, especialista em fisioterapia oncológica pelo INCA, e ele é fisioterapeuta na equipe Gerolar.
Olá, boa noite, tudo bem? Boa Vocês estão noite, me vendo Rodrigo. aí? Sim. Fala, então. Bem, primeiramente, boa noite, mestre, professor Luiz Ferreira. Estava aqui ouvindo as suas palavras de uma pessoa aí que tem bastante experiência na área, né? Eu também tenho um tio que há mais de 40 anos ele é nefrologista e respeito sempre as opiniões dele. Então, obrigado pelas suas palavras aí. Acabei de aprender bastante coisa. E boa noite, Maíra e Luana. Luana, muito obrigado por ter me chamado. É uma honra estar aqui, podendo dividir um pouco dessa experiência. Então, vamos lá, né? Posso começar a falar? Posso? Pode sim. Beleza. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Sim. Sim, é porque eu estou sem fone, porque machuca um pouco o meu ouvido, mas se precisar eu coloco. Então, deixa eu colocar a tela aqui. Então, deixa eu só perguntar uma vez. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem e vendo a tela bem? Tudo tranquilo? Sim. Então, Tá tudo perfeito. certo. Tudo bem. Pode começar. Então, obrigado, mestre. Então, como eu disse, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que o que eu poderia pontuar sobre até a fala do professor Luiz é o seguinte: eu tive a honra de trabalhar durante 8 anos, ou um pouco mais, se contar o período da especialização, que hoje chama residência, né, multiprofissional. Eu fiz a parte de fisioterapia, eu fui especializando do INCA, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar durante 8 anos, exatamente na unidade que o professor falou, na unidade 4 do INCA, nos cuidados paliativos. Vai ter até um slide aqui sobre níveis de cuidado paliativo, então acabou que eu, vamos lá, debutei a minha carreira no cuidado paliativo mais ou menos 4 anos depois de formado, que eu acabei de fazer 20 anos de formado, isso era 2003 para 2004. Eu digo sempre que eu bebi água limpa. Por quê? Porque eu comecei a ter o primeiro contato de cuidados paliativos numa unidade de cuidados paliativos exclusivos, e exclusivos oncológicos, que era o INCA. E o INCA, não sei se todos sabem, mas ao longo, desde que ele foi criado, em 1988, pelo menos essa unidade de cuidado paliativo, ela tem sido moldada e remoldada no modelo dos hóspices da Inglaterra. Então, assim, até a figura do capelão, né, para essa questão da espiritualidade existe lá. Então, assim, eu literalmente bebi água limpa e daí começou todo esse meu envolvimento que já dura aí 15 anos dentro do cuidado paliativo. Dito isso, vamos aí começar, né? Eu vou tentar contar uma história, fazer algumas reflexões iniciais, para a gente depois entrar propriamente no assunto. Então, reflexões iniciais sobre o cuidado. Eu sei que a gente está vivendo no meio de uma pandemia em que as pessoas estão muito ligadas na doença, né? Isso é um fato, até porque a doença, como disse o professor também, é letal e o diagnóstico tem que ser rápido e o possível tratamento tem que ser rápido. Mas, assim, é bem interessante que a gente, sempre que fale sobre cuidado paliativo, a gente reforce a ideia de que cuidado paliativo não é sobre morte, né? Até existe o capítulo Cuidados ao Fim de Vida, mas o cuidado paliativo é sobre pessoas que estão vivas, que têm um diagnóstico de doença avançada e que tem que conviver durante a trajetória prevista, natural daquela doença, até que em algum momento os sintomas sejam tão exacerbados que sejam incompatíveis com a vida, e aí, isso pode durar anos, né? E aí sim seriam os cuidados paliativos. Então, eu chamo a atenção para a primeira reflexão com essa gravura aqui, né, que ela é da metodologia Gestalt da psicologia, figura e fundo, e que a gente fizesse um exercício mental aqui rápido de encontrar figuras humanas por trás dessa figura. Então, temos aqui, diz a fonte que tem 9 figuras humanas aqui. Eu só consigo ver umas 6 ou 7, mas vamos lá. Essa cabeça grande, que é de um senhor, parece, esse outro senhor, 2, essa figura feminina, figura menor, 4, aqui tem uma face, aqui tem outra face, 5, 6, e eu nem sempre acho outras, sabe? Mas, assim, é uma reflexão da gente, que no cuidado paliativo, para você atuar,
você tem que literalmente enxergar a pessoa além do diagnóstico, através da doença, através daquele conflito que ela está tendo muitas vezes com a família, e ainda que esteja no cuidados ao fim de vida, você deve enxergar a doença para efetivamente poder manifestar aí os princípios básicos do cuidado paliativo. É importante dizer também que o foco do cuidado paliativo ele não está na doença, né? Ele está no paciente. Então, todos os direcionamentos devem ser aos pacientes, às pessoas. Eu gosto muito dessa frase, é sempre bom falar, que o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém, e nesse amor de alguém, a gente já envolve aqui o binômio paciente-família, que muitas vezes o familiar é o próprio cuidador e está vivendo aí um processo de sofrimento também, então ele precisa ser, não sei se ele precisa ser tratado, mas ele precisa ser acolhido, né? E envolvido até no chamado plano de cuidados. Eu gosto sempre de botar esse slide, porque lidar com cuidados paliativos, além de ser uma arte, eu cada vez mais acho que é isso, concordo plenamente com as palavras do professor Luiz, é você gerenciar o caos, né? E é gerenciar problemas. Então, eu sei que essa bússola do gestor ela é muito utilizada no ambiente corporativo, administrativo, mas a ideia aqui é a gente tentar entender entre não importante e importante como algo que vai ser benéfico para o paciente. E aí eu já tangencio alguns dos princípios bioéticos, né, da beneficência e não maleficência, né? Em primeiro lugar, não fazer o mal e tentar fazer o bem, ter atitudes, condutas multiprofissionais que sejam, de modo que provoquem o bem para o paciente, gerem qualidade de vida, bem-estar, né? E algo de ser urgente ou não urgente, se talvez o foco for a doença, você vai achar que várias coisas são urgentes, mas podem entrar aí no âmbito da obstinação terapêutica, da futilidade terapêutica. E talvez o mais urgente seja cuidar da pessoa, do sofrimento multidimensional envolvido na pessoa. Ainda com outro conceito, um conceito de efetividade, né? Que vem aí da eficiência, que tem a ver com os meios, a eficácia tem a ver com os fins, mas a efetividade é o que a gente precisa ser em cuidado paliativo. Precisamos que seria fazer corretamente o que precisa ser feito, e só o que precisa ser feito. E aí eu ressalto esse primeiro retângulo aqui, ó. ênfase nos benefícios gerados a médio e longo prazo. Tem que gerar efeitos positivos, tem que gerar satisfação e mudanças. Por que isso? Porque toda ação em cuidado paliativo precisa gerar algum impacto positivo no paciente. Não é admissível que se façam coisas, condutas médicas, nutricionais, fisioterapêuticas, ações de enfermagem, qualquer profissão que seja, e que não gere benefício para o paciente, porque isso ia estar ferindo algo da bioética, né? Cuidados paliativos não são apenas sobre morte e morrer, como eu já havia falado, mas sim sobre viver bem, o melhor possível, com qualidade de vida e dignidade o maior tempo possível, apesar do diagnóstico. O que está envolvido com isso? O processo da longevidade, cada vez tem mais pessoas ficando idosas, o diagnóstico de doenças que ameaçam a vida cada vez mais precoce, e a gente preconiza aí o cuidado paliativo mais precoce possível. Nesse contexto de doenças crônicas com comorbidade, mas os pacientes estão vivos, há uma sobrecarga de sintomas e perdas funcionais muito envolvidas, e a chamada morbidade de todo o cuidado. Muito en passant, que eu sei que vocês já ouviram falar bem sobre isso, dos princípios do cuidado paliativo, né? Então tem que haver controle impecável de sintomas, e aí eu ressalto a ideia da antecipação, porque se você conhece a história natural das doenças, uma doença renal, hepática, uma doença respiratória, cardíaca ou oncológica. Você sabe pela literatura e pela vasta experiência que as pessoas acabam tendo, qual é a história daquela doença. Então, é possível você antecipar coisas, individualizar e ficar com uma supervisão mais fiel. Suporte multidisciplinar, e esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui, né? Essa frase eu adoro dizer, deve ser sempre uma agregação e não sobreposição de saberes, né? E é por isso que um fisioterapeuta está aqui falando com uma turma de alunos da medicina. Cara, isso é fantástico, eu queria dizer isso.
abordagem multidimensional, então o sofrimento não é, desde a época da Cicely Saunders, né, do cuidado paliativo moderno, já não é mais vinculado só ao físico, ele é vinculado a todos os aspectos, vai ter um slide daqui a pouco que vai só pontuar isso. Então, a ideia é legitimar o sofrimento e exercer a empatia sem ego. O que é essa empatia sem ego? É você evitar dizer para o paciente, olha, eu sei o que você está sentindo, a menos que você até esteja passando pelaquilo também, ou algum familiar seu, mas ainda assim, todo esse sofrimento, como plano terapêutico, como abordagem, ela é individualizada. Então, empatia sem ego, eu acho que é uma boa estratégia, né? Respeito aos princípios bioéticos, que eu já falei, e a comunicação eficaz. Em alguns momentos dessa fala, eu vou voltar a esse termo da comunicação eficaz, mas já dizendo que ela deve ser clara, objetiva, empática, compassiva e extremamente acolhedora, porque isso tudo otimiza o cuidado. As dimensões são essas, né? A física, que a gente já sabe, a emocional, a familiar, a social. E por que é importante pontuar isso? Porque no cuidado paliativo domiciliar, todas essas dimensões, elas estão muito mais, vamos dizer assim, vivas, né? Por quê? Porque a gente vai entender ao longo desse processo que talvez o perfil do paciente que possa ser acompanhado no cuidado paliativo domiciliar, talvez o sintoma físico dele, ele só pode ser acompanhado no cuidado paliativo domiciliar porque o sintoma físico dele, ou os sintomas, estão mais controlados, certo? Agora, as outras demandas de sofrimento multidimensional estão mais afloradas. Só para pontuar, porque é sempre importante falar isso, qual é o ambiente que acontece isso tudo, né? Que há uma interseção, às vezes até nociva disso tudo. O que a gente quer, pensando no cuidado ao fim de vida, né? A gente quer uma ortotanásia, uma morte mais natural e sem sofrimento. Muitas vezes, o paciente em sofrimento, ele até, quando tem essa instrução e lucidez, ele cogita a hipótese de uma eutanásia, que no Brasil é crime, né? Não vamos entrar nesse mérito, porque isso aí é outra aula, claro. Mas muitas e muitas vezes, ainda mais nesse ambiente hospitalar e de terapia intensiva, que eu trabalho, então eu vejo, né? Voltei a ver, fiquei afastado muito tempo, mas nos últimos 5 anos voltei a ver, se faz muito a chamada distanásia, né? Que é prolongar a vida sem propósito, através de, muitas vezes, suporte artificial alimentar, de hemodiálise, ventilação mecânica, e é nesse ambiente em que chocam aí as futilidades terapêuticas e a obstinação terapêutica. Eu gosto muito desse trecho, né, do Manual de Cuidados Paliativos da NCP. Então, o cuidado paliativo não se baseia em protocolos, então é individualizado, mas sim em princípios. Não se fala em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. Indica-se cuidado desde o diagnóstico, expandindo o campo de atuação. Não falamos em impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento modificador da doença. Desta forma, afastando essa ideia de não ter mais nada a fazer. Por isso que a Cicely Saunders tem lá um aforismo, né? O sofrimento só é incurável quando ninguém cuida. Sempre há o que fazer. Pela primeira vez, inclui-se a terminalidade na dimensão desse cuidado, e é esse ponto que eu quero que fique gravado. A família é lembrada, portanto, assistida também após a morte do paciente no período de luto. Como é que a gente avalia, como é que a gente sabe assim, eu estou conseguindo fazer cuidado paliativo bem nesse paciente? Tem uns parâmetros muito objetivos. Então, ao contrário do que muita gente acha, cuidado paliativo não é fazer qualquer coisa, não é dar tapinha nas costas, não é a borboleta virar e te fará ficar bem, não é isso, né? Então, para você dizer assim, estou fazendo cuidado paliativo bem, tem que haver evidência de promoção de cuidado à pessoa, ao paciente e aos seus familiares, satisfação dos pacientes e profissionais, porque se o profissional também estiver angustiado, não tem cuidado paliativo sendo feito. Mas, né, satisfação, e aí tem vários instrumentos de medição de satisfação, de cuidado, digamos assim, impacto de conforto físico, que é o que a gente mais lembra, mas também psicossocial, familiar, e podemos expandir para o econômico e até espiritual. Controle de sintomas, claro, né? Que denota uma eficácia do cuidado paliativo, e volta a dizer, talvez a gente vá perceber, e quando vocês estiverem na prática,
que os pacientes que têm a indicação ou a condição de ser cuidado em casa, no cuidado paliativo, são os pacientes que têm os sintomas bem controlados. E a gente vai entender por quê. Melhora da qualidade de vida, controle de futilidades terapêuticas e condução adequada do processo de finitude que vai chegar para todos, inclusive para o paciente em cuidados paliativos. Mas aí eu vou conduzir a minha fala por questões norteadoras, que são essas aí. Vou falar rapidinho sobre a definição e uma nova definição, né, que não sei se vocês já sabem que já tem, desde outubro de 2020. Vou falar quando os cuidados paliativos são indicados e traçar um paralelo sobre auto-hospitalar e deshospitalização. Qual o perfil funcional do cuidado paliativo? Isso é um pilar, né? O pilar do decréscimo funcional em cuidados paliativos, ele norteia o tratamento ou a abordagem, norteia o plano de cuidados e, inclusive, direciona ou dimensiona o prognóstico. Então, você entender propriamente qual é o status funcional do paciente que você está atendendo em casa é fundamental. O cuidado paliativo domiciliar, o que precisa funcionar, o que eu considero que sejam fatores determinantes, e como acontece essa assistência domiciliar no final da vida. Então, uma definição atualizada, né? Eu não vou me ater aos detalhes, mas ela tem que ter equipe multiprofissional, tem que promover qualidade de vida, está atrelada a pacientes portadores de doença que têm agravo à vida, avaliação impecável, identificação precoce, tratamento da dor e demais sintomas, e agora em outubro de 2020, esse jornal aí de renome, e eu botei isso aqui mais para dizer que o legal é que essa nova definição consensual, digamos assim, teve a participação da doutora Cláudia Burlá, que é uma geriatra paliativista, extremamente ativa na SBGG e na NCP, ela participou aí dessa nova definição, que ela tem um caráter mais holístico, ela inclui na sua definição as crianças, né, a população pediátrica em cuidado paliativo, e é uma definição um pouco mais ampla, muito mais voltada aí para o cuidado mais amplo e qualidade de vida e conforto. Uma coisa interessante, né, definição de cuidados ao fim de vida. Inclusive, eu tenho todo um motivo para estar falando isso. Estou vivendo uma situação pessoal até. A definição é dos últimos 15 dias de vida ou das últimas 24 horas a 40 horas. Há uma controvérsia na literatura com relação a isso. Só que tem alguns artigos, e esse é um dos melhores que eu já li sobre isso, que fala sobre a qualidade de morte, ou a good death, né? E ela lista alguns aspectos que são considerados importantes para os pacientes no processo final de vida, né? Então, ter planejamento funeral, manter-se lúcido e consciente para poder exercer a sua autonomia, ter a sensação de ter vivido a sua vida e não ser um fardo para a sua família, né? Ajudar os outros com a sua experiência, isso tem a ver com o próprio legado em vida, não ser lembrado com sentimento de pena e não sofrer no final da vida. E isso corrobora com tudo que eu já falei, até dos princípios bioéticos. Essa mensagem tem que ficar gravada, né? Se o cuidado paliativo fosse um conjunto grande, cuidados ao fim de vida é apenas um pequeno conjunto dentro do cuidado paliativo. É bom ressaltar que, devido à nossa atenção básica no Brasil ser muito ruim, os diagnósticos das doenças graves são tardios, e as pessoas não têm cultura de buscar o atendimento mais cedo, e quando buscam, os profissionais de saúde não enxergam aquilo como cuidado paliativo, invariavelmente a gente recebe pacientes que poderiam estar sendo acompanhados em cuidado paliativo desde o diagnóstico, mas eles só são acompanhados no seu processo final de vida. Por isso, a confusão ou o atrelamento histórico do cuidado paliativo à morte. Muito importante falar esse slide aqui, dos níveis de cuidado paliativo, que inclusive está totalmente ligado a uma coisa revolucionária que está acontecendo, que é a inclusão dos cuidados paliativos na graduação, e é importante falar desses níveis de cuidado paliativo. Então, tem o nível abordagem em cuidados paliativos, o nível cuidados paliativos gerais e cuidados paliativos especializados. Como eu disse, eu comecei a minha experiência com cuidado paliativo sem saber nada há 15 anos atrás,
diretamente no cuidado paliativo especializado. Qual foi a minha sorte? Eu fui muito bem acolhido, a equipe era muito coesa, eu participava de movimentos de educação continuada, no início como aluno, depois participei como professor também, e, assim, bebi água limpa, né? Bebi água da fonte. Então, assim, tenho aí desenvolvido um raciocínio cada vez mais sólido em relação a isso. Com relação aos cuidados paliativos domiciliares, aonde é que eu enxergo que ele funciona na nossa realidade, né? É claro que no cuidado paliativo especializado, como é o INCA HC4, existe o cuidado paliativo, existe o sistema de assistência domiciliar, mas aí tudo funciona, né? Existem as dificuldades, inclusive eu vou mostrar algumas barreiras aqui, mas tudo funciona. Mas na prática, o que acontece? Na verdade, o que a gente chama de cuidado paliativo domiciliar hoje em dia, perante ao serviço público, né, se a gente for chamar, ela é isso aqui, ó, é uma forma de integrar métodos e procedimentos de cuidados paliativos multidisciplinares em ambientes não especializados. Tem o PAD, tem o NASF, né, que faz esse tipo de coisa, ou essa transição de cuidados, e deverá ser disponibilizado por profissionais de saúde, estados e hospitais gerais, bem como nos serviços de enfermagem em domicílio. Aí que está citando enfermagem, porque tem muito mais a ver com toda essa origem do cuidado paliativo e do cuidado domiciliar também. Certo? Então, eu quis pontuar isso, porque na minha experiência, eu vejo que o cuidado paliativo domiciliar funciona como abordagem em cuidados paliativos. Não temos profissionais especializados, muitos deles nem têm essa vivência, mas são colocados lá e vão acabar aprendendo ou vivendo. Esse é um gráfico bastante clássico, né? Que ele vai aparecer depois num outro formato, mas é só para dizer que há a linha pontilhada distingue o tratamento modificador de doença do tratamento destinado a aliviar o sofrimento e a qualidade de vida, né? Então, assim, é um gráfico que pontua bem que as duas coisas devem caminhar juntas. Quando estão indicados os cuidados paliativos? E isso serve como base do cuidado paliativo domiciliar. Então, eu vou falar dos contextos, da trajetória, um pouquinho dessas doenças, da coexistência, benefícios da abordagem precoce e da auto- e deshospitalização. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O cuidado paliativo pode ser feito nesses ambientes todos, né? Em todos eles deveria estar incluído esse binômio paciente e família. Porém, a gente vai falar do cuidado paliativo em domicílio. Então, pensando nas indicações clínicas que tem a ver com as doenças que ameaçam a vida, eu destacaria essas que estão com essa seta vermelha. Então, doença cardíaca, doença pulmonar, doenças neurológicas de longa duração, por exemplo, aí tem até em cima como esclerose múltipla, Parkinson, amiotrofia espinhal, acidente vascular encefálico, pensando aí nos acidentes vasculares isquêmicos com transformação hemorrágica, né? Hemorragias hemisféricas que são incompatíveis com a qualidade de vida intra-hospitalar, os processos de demência por diversas etiologias, e a tão falada síndrome da fragilidade do idoso, normalmente, e que ela é concomitante com declínio funcional extremo. Pensando ainda sobre as doenças, então tem vários marcadores, né? Por que o paciente entra em cuidado paliativo? Pensando no câncer, qualquer paciente com câncer metastático ou inoperável, lembre-se que inoperável tem a ver com retirada de doença macroscópica, né? Que o cirurgião vai lá e ele não vê evidência de doença, ou que não pode ser tratada aí por quimio ou rádio. Doenças cardíacas, pacientes que têm sintomas característicos em repouso, e no caso aí, fração de ejeção menor do que 20%. Doenças pulmonares em sua totalidade, mas pegando muito o DPOC, dispneia durante o repouso, PaCO2, né, uma hipercapnia maior do que 50, e a perda de peso, porque entra naquele ciclo, né, de imobilidade, caquexia e anorexia, falta de movimento, falta de funcionalidade e dispneia, né? E reinternações seguidas. Doenças hepáticas. O paciente, quando cursa com
ascite refratária, peritonite bacteriana, doenças renais, quando o paciente nem é candidato à diálise, pensando que a diálise, ela, ou em algum momento, ela pode ser uma terapia até modificadora de doença, ou ela vai prolongando esses cuidados paliativos. E a síndrome da fragilidade, que é internações frequentes, infecções, perda de peso e a famigerada confinamento ao leito, perdão. Qual é a trajetória das doenças conhecidas? Então, tem aí o câncer, as doenças cardiopulmonares e a maior parte das demências. Então, por que isso é muito importante? O profissional de saúde conhecer, e quando ele for trabalhar no domicílio, eu acho que isso é mais importante, porque muitas vezes ele vai estar sozinho lá, ele precisa conhecer a trajetória da doença para ele ter uma comunicação eficaz. O que é essa comunicação eficaz? Ele tem que, na medida do possível, fazer o paciente entender um pouco desse processo de doença, claro que com toda a estratégia da comunicação eficaz, adequada, né, e empática, e fazer o familiar também entender. E aí, eu chamo atenção para coisas que têm a ver com o paciente, né? O que o paciente está apresentando que pode acender uma luz amarela que o paciente pode estar em cuidado paliativo. Ele não é candidato à terapia curativa ou modificadora de doença, ele tem uma doença grave e prefere, exercendo a autonomia, não ser submetido ao tratamento prolongado de vida, não ser submetido à distanásia, nível inaceitável de dor ou outros sintomas por mais de 24 horas, sintomas não controlados, outros, sofrimento de outras dimensões, visitas frequentes ao atendimento de emergência, aí a gente pode lembrar do DPOC, do paciente cardiopata grave, do paciente oncológico, né? Do paciente com demência, que tem múltiplas infecções, mais de uma admissão hospitalar pelo mesmo diagnóstico nos últimos 30 dias, internação prolongada sem evidência de melhora, internação prolongada ITI e prognóstico reservado visto pela equipe. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui, esses parâmetros, são fundamentais para você entender a diferença entre alta e deshospitalização. Então, vamos lá, o paciente pode estar em cuidado paliativo por diversos motivos, a gente já falou. Só que para ele ficar num cuidado paliativo domiciliar, tem que ter toda uma logística, né, nisso. E não é toda a família que suporta, que tem condições emocionais, físicas e até financeiras, digamos assim, e há quem diga até espirituais, de direcionar, de receber e conduzir esse cuidado paliativo em casa. E aí eu chamo a atenção novamente para esse gráfico, que é o mesmo gráfico, mas numa outra representação, e que ele fala aqui da coexistência da terapia modificadora de doença versus a queda do filme da funcionalidade. Porque muitas vezes o que a gente vê é um capítulo, às vezes final, mas ele é um capítulo, ele é uma foto, né? Hoje em dia, na era digital, ele é um frame de todo um filme de funcionalidade. Então, perceba, você tem que ter conceitual envolvido, saber a trajetória natural das diversas doenças. Se não souber, estiver diante de uma doença que você não sabe, você tem que ler sobre aquilo, ter uma comunicação eficaz e ter noção disso aqui. O cuidado paliativo deve ser precoce, há uma concomitância da terapia modificadora de doença com os cuidados paliativos. Isso transcende o período da morte e tem que acompanhar a família pós-óbito. Esse slide aqui eu considero um dos melhores dessa minha fala aqui, né, que é sobre a variação de necessidade das ações paliativas e do plano terapêutico individualizado. Eu estava pensando sobre como eu ia dizer isso, e aí eu achei uma forma muito boa. Se você pensar ao longo do tempo, a necessidade de cuidados paliativos ela varia muito. Em determinados momentos, que estão pontuados aqui, ela varia tanto que ela, vamos dizer assim, ela se sobrepõe à ideia do paciente ser tratado, certo? Então, vamos lá. Mais próximo do diagnóstico, ele está numa fase aguda, então ainda tem muita terapia modificadora de doença. Dependendo da trajetória, ela vai ter mais exacerbações ou não, ainda vai ter terapia modificadora de doença. Quanto mais crônico e mais tiver debilidade aumentada e até estiver se aproximando do processo de cuidados ao fim de vida,
talvez, no Brasil, seja aí que o cuidado paliativo domiciliar ele se faça mais presente. Quando? Quando a fase aguda de exacerbação estiver mais controlada, e aí você tem que entender que isso é controle dos sinais e sintomas exacerbados, há um maior controle, ou seja, a equipe entendeu que aquele paciente, de forma individual dele, até pleonasmo, né, está se comportando naquela trajetória de doença, então todo mundo já está meio que amarradinho, as profissões, né, estão amarradas no seu plano terapêutico, os sinais e sintomas estão mais controlados, a família está mais acolhida, mais ciente de todo o processo, e talvez haja isso aqui, quando o cuidado se sobrepõe ao tratar, certo? Ou melhor, quando o cuidar se sobrepõe ao tratar. E aí, talvez seja possível fazer um melhor cuidado paliativo domiciliar, quando aquela situação estiver mais crônica, porém, quando se conhecer melhor a trajetória daquele indivíduo dentro daquele processo patológico, os sintomas estiverem mais controlados. Qual o perfil funcional no cuidado paliativo domiciliar, né? E aí eu vou falar um pouco desses declínios funcionais e tal. Então, eu vou falar das exacerbações de sintomas, a avaliação de declínio funcional e impacto na qualidade de vida. O que eu percebo que é mais comum do paciente ter? Quais são as exacerbações mais comuns de sinais e sintomas em domicílio? É dor, né? Por diversas etiologias, então, ficar parado dói, metástase óssea, síndrome de compressão medular, luxações, encurtamentos, enfim, posicionamentos viciosos, ou, se formos falar de doenças oncológicas de tumores sólidos, né, que invadem tecidos, que têm avanço loco-regional, até metástase à distância, causam invasão do próprio tecido de outros órgãos e geram dor, claro, muitas vezes dores viscerais, que são dificílimas de ser tratadas, ou dores neuropáticas, como é o caso da síndrome de compressão medular. Síndrome da fragilidade, que aí é multifatorial, né? Tem muito a ver com a caquexia, desnutrição, sarcopenia, confinamento no leito, náuseas, vômitos, prurido, constipação, poderia ter colocado aqui delírio também, né? A fadiga e astenia, ou a síndrome astênica, muito relacionada aos processos crônicos de DPOC, insuficiência cardíaca, a própria síndrome da fragilidade e diversos processos oncológicos. A literatura traz para a gente que, inclusive, no momento do diagnóstico, diversos pacientes, sem nem ter ainda doença tão avançada, declaram que tem dor e cansaço extremo, porque é um fator cultural. Você imagina no decorrer daquela doença, daquele processo patológico. E a dispneia, que nem precisa dizer que é por descompensações aí de doenças cardiorrespiratórias. E isso tudo envolve o declínio funcional. Para a gente avaliar os sintomas, existem diversas escalas, né? Existe a ESAS, por acaso eu nem botei aqui, era para ter colocado. Acho que eu me confundi na hora de pegar alguns slides, mas tem como você avaliar a dispneia, a sensação de esforço, né? A dor, a própria sensação de fadiga por essa escala Piper, que é uma escala até pouco utilizada, mas é muito boa, porque é simples. Eu adoro coisas simples, né? O pictograma da fadiga. Essa escala de fadiga que ela é mais voltada para o paciente oncológico, mas ela tem diversas dimensões, que é o bem-estar físico, social, familiar, emocional e funcional. Então, você pode aplicar ela muito bem no ambiente domiciliar. As escalas clássicas, né, do KPS, que é o Karnofsky Performance Status, que eu destacaria o KPS de 50% como um divisor de águas aí para o paciente ir para o cuidado paliativo domiciliar ou não. O PPS, né, que também é entre 60% e 50%, que é o paciente aqui, ó, do 60% ele está com a deambulação reduzida, atividade em evidência de doença, ele está começando a ficar incapaz. O autocuidado, ele começa a precisar de assistência, a ingestão, né, oral, no caso, ainda está normal ou reduzida, e o nível de consciência ainda completo, mas ainda com alguma confusão mental. Então, abaixo dos 50%, ele é um paciente que tem uma queda funcional muito importante. E aí isso tem que ficar gravado, né?
à medida que a doença evolui e você tem como saber o que vai acontecer nesse processo de doença, o PPS ou qualquer escala funcional tende a diminuir e os cuidados paliativos vão tomando mais espaço da terapia modificadora de doença, isso ao longo do tempo. Uma coisa muito importante no aspecto prognóstico, isso tem tudo a ver com o cuidado paliativo domiciliar, é o aspecto aí, né, as principais dependências funcionais voltadas à atividade básica da vida diária. Então, é a capacidade do paciente ser continente ou incontinente, no sistema fecal ou urinário, ter a alimentação por tubos enterais ou ser incapaz de alimentar-se ou de se hidratar-se, e a imobilização permanente no leito. Porque pensa só, se o paciente tiver um PPS, pegando essa escala que é mais visual, um PPS acima de 50, ele ainda está deambulando. Não faz sentido ele receber cuidado paliativo domiciliar, né? Porque até ele, para se sentir útil, participante do seu processo, ele vai querer ir ao ambulatório de um hospital, a uma consulta no consultório, né? A um centro-dia. Ele vai querer ter a sua vida o mais ativa possível. Agora, se por conta de diversas coisas ele for cada vez mais prostrado numa poltrona ou imobilizado ao leito, ele talvez tenha indicação de cuidado paliativo domiciliar. Porém, desde que os sintomas estejam controlados. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão, se o paciente estiver com sintomas descontrolados em casa e não tiver uma comunicação eficaz, muito propriamente o paciente vai procurar, a família, né, vai levar o paciente numa emergência. Então, esse elo da comunicação, tipo, o plano terapêutico para o paciente em casa vai ser quebrado, né? Então, a gente tem que amarrar muito, muito bem isso. Por isso que nunca é demais dizer que a comunicação é fundamental nesse aspecto. Eu me arriscaria a dizer que a comunicação, como tem que ser uma competência, uma habilidade a ser desenvolvida por todos os profissionais, ela é talvez mais importante ou tão importante quanto qualquer conduta do plano terapêutico que vão fazer. Porque se ela não tiver presente, paralela, nada vai funcionar. E aí eu trago essas 3 perguntas aí. Mas quem são esses pacientes que estão em cuidados paliativos? Quais demandas multidimensionais eles apresentam, né? E será que todos terão condições de receber cuidados paliativos domiciliares? Então, eu vou mostrar algumas fotos aqui. Alguns pacientes, ou diversos, né, são da minha trajetória profissional, muitos do INCA, né? Então, eu peço que vocês não tirem registro desses pacientes por uma questão ética, né? Então, olha só, quem são esses pacientes? Então, são pacientes acamados, que têm luxações, são pacientes que têm internação prolongada, tem ascite, tem linfedema com síndrome de compressão medular, são pacientes mal posicionados nos seus leitos, então são pacientes com metástase óssea gravíssima, que não vai ter intervenção cirúrgica e estão com dor exacerbada, pacientes que têm síndrome de compressão medular, câncer de mama, linfedema paliativo grau 4, né, aspecto de casca de laranja, que não tem uma terapia que modifique isso. Aliás, é bom que se diga que o melhor tratamento para o linfedema é não ter, né? Uma vez tendo linfedema, ele já pode ser considerado aquela abordagem paliativa, porque numa vez que tem o linfedema e tem uma alteração estrutural das vias linfáticas, o linfedema ele não tem mais cura, ele tem bom controle, excelente controle até, mas cura ele não tem. Já visto essas figuras aí, que eu estou só mostrando para dizer que são esses os pacientes que estão cuidados em casa, né? Com a minha melhor fala do não vamos romantizar o cuidado paliativo, e com todo respeito à assessoria que foi feita, a novela passada aí, que um ator estava em cuidados paliativos, depois ficou em cuidados ao fim de vida, aquilo é uma romantização, porque aquele personagem tinha toda uma estrutura de médico em casa. Eu nem sei se outros profissionais foram mostrados, mas deveria ter sido. Mas vamos lá, a figura de um profissional de saúde em casa, com todo o apoio familiar, questão financeira envolvida, ele estava em cuidado paliativo, mas ele não tinha, aparentemente, nenhum sofrimento físico, né? Nenhuma dificuldade de ser cuidado em casa. Então, aquilo é o melhor dos mundos. Eu já vivi uma situação dessa, eu vou até tentar contar no final.
mas essa não é a realidade. A realidade é essa aqui que eu estou mostrando. Né? Esses pacientes aí, muito emagrecidos, de tumores de cabeça e pescoço, que tem uma história de alcoolismo e tabagismo muito presente, né? E muitas vezes de abandono, e aí eu trago um termo novo, da mistanásia. Pensa, esses pacientes que já... Porque a gente está vendo aqui uma foto, mas a vida desse paciente é um filme. Então, ele foi, de repente, alcoólatra, tabagista pesado, morador de rua, muitas vezes, hábitos de higiene parcos, e ele um dia ficou doente. E a família acolheu ele de novo. Só que toda essa história ele traz com ele. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles fazem o seu final de vida em mistanásia, que seria o quê? Seria a morte por abandono, e muitas vezes até abandono dos próprios familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Né? Como que uma pessoa talvez permita que uma ferida tumoral chegue numa situação dessa e não busque atendimento? A gente fica se perguntando, mas isso é real, gente. Isso são fotos reais. E esse aqui é o cuidado paliativo que o INCA cuida, né? Não é aquela coisa romantizada. Trago aqui também um símbolo do paciente pneumopata que pode ser cuidado em casa. Ele precisa de um dispositivo auxiliar de marcha, porque ele em repouso já está com falta de ar. Aí ele usa o concentrador de O2, porque ele precisa para desempenhar a sua atividade básica da vida diária e, de repente, ir ao ambulatório. Mas esse paciente é um paciente que pode ser cuidado em casa. Esses pacientes que ficam com internação extremamente prolongada, né? Perdem o aspecto funcional internados e passam por todo esse deserto de passar do cuidado curativo para o cuidado paliativo e, muitas vezes, cuidado ao fim de vida ainda na sua internação. E, às vezes, eles saem dessa internação, mas precisando de muito suporte domiciliar. Então, volto a dizer, dar alta para um paciente desse é promover a deshospitalização, ou seja, ele vai continuar precisando de cuidados em casa. No hospital que eu trabalho, eu tenho diversos exemplos disso, né? De diversos nichos de diagnósticos, inclusive. Eu trago aqui também uma experiência pessoal. Essa é a minha mãe, que tem uma demência de longa data, e ela está em cuidado paliativo. Eu já tentei, eu estou falando do que eu já vivi. Ela está em cuidado paliativo, com certeza, há pelo menos uns 5 anos, né? Que eu acho que ela teve uma queda funcional muito grande. Eu acho que a demência dela já merece cuidado paliativo há um tempo, mais do que isso, mas há 5 anos ela está aí como é que eu vou dizer, em cuidado paliativo mais precoce, né? No momento, até como experiência pessoal, eu vou dividir que ela está em cuidados ao fim de vida, né? Ela não está mais com esse semblante aqui, né? E talvez ela mora numa instituição de longa permanência para idosos, excelentemente bem cuidada. Mas talvez se não fosse isso, e eu não tivesse esse entendimento, e eu estivesse em casa com ela, eu ia levar ela para uma emergência. Porque só quando a gente está vivendo o problema, e se não tiver muita informação, muita comunicação, muita coesão da equipe, a gente acaba extrapolando, né? O que precisa funcionar no cuidado paliativo no cuidado paliativo domiciliar? E aí eu trago novamente esse gráfico, por quê? Porque, pensa, apesar do paciente estar nessa condição crônica de debilidade aumentada, e é nesse momento que ele vai poder, talvez, ter condição de ter um maior alinhamento de condutas para ele ficar em casa sendo cuidado, é importante enfatizar isso aqui, ó, a avaliação multidimensional, controle eficaz de sintomas. Lembra quando eu falei da efetividade? Eu troco a efetividade pela gestão do problema em casa, tem que ser assertivo, tem que fazer a coisa certa no momento certo, talvez no tempo certo, porque senão a família vai levar ele para ser internado, né? Se não tiver isso muito bem amarrado. Correlação constante entre status funcional e prognóstico. Então, você, dentro do filme da funcionalidade, você tem que perceber, opa, desceu mais um degrau. Está em casa, né? Está nessa fase crônica de debilidade, mas ele desceu mais um degrau funcional e não vai voltar. O interessante é você pensar isso. É que cada degrau funcional que desce, ele não volta atrás, né? Então, isso é um marcador de prognóstico para determinadas situações. A equipe que está atendendo tem que ser capacitada, não pode ter um gap, não pode ter alguém que se comunique de maneira ruim, que gere uma conduta de obstinação terapêutica e que não tenha a mesma fala, né?
A comunicação, então, tem que ser empática, compassiva e acolhedora. O plano de cuidados direcionado à qualidade de vida, e quem tem vida é a pessoa, então meio que quase esquece a doença, né? A doença não está sendo mais abordada, que está sendo abordada é a pessoa, e evitar, aí, na medida do possível, a obstinações, futilidades terapêuticas. Eu gosto muito desse slide aqui, vou dizer por quê. Pensando em doença e pessoa, né? Enquanto a doença afeta individualmente o paciente, suas consequências afetam também a família e todos que vivem ao redor. Pessoal, cuidar de alguém não é mole, não. Não é fácil. O paciente internado não é fácil, o paciente em casa não é fácil, o paciente deambulando não é fácil. Porque são pessoas cuidando de pessoas, sendo orientadas por pessoas. Então, terão erros, né? Mas esse gráfico aqui, essa figura é bem interessante, que no início tem todo um sentido de bem-estar, porque o paciente, né, a pessoa é membro da família. No momento do diagnóstico, aquela membro da família passa a ser visto como um paciente. E aí tem um clima de doença, de sofrimento. Até o momento que a ausência desse membro da família que virou um paciente vira aí o luto. E isso também precisa ser conduzido. E quando isso é conduzido no cuidado paliativo domiciliar, tem diversas peculiaridades, né? Pegando aquele gancho lá do que eu falei que atuar em cuidado paliativo é gerir o caos, é gerir problemas, tem muitos problemas, mas, então, a gestão da própria doença, então, é preciso se comunicar com a família para ela entender, olha, essa doença se comporta assim. Você já viu um filme de super-herói? É assim, ele no final, ele sempre vence. Pois é, no final, vai acontecer isso, isso e isso com o seu ente querido. É preciso ter esse diálogo, e da melhor maneira possível, né? Lidar com os cuidados ao fim de vida e o processo de morrer, lidar com questões práticas e com a perda e o luto. Aí tem um outro slide aqui, que eu vou só comentar essas questões práticas aqui, né? Então, atividade da vida diária, né? Caminhar, ir ao banheiro, se alimentar, lidar com os cuidadores, lidar com coisas que ele tem para fazer em casa, ou até um pouco instrumentais, né? Tipo, pagar uma conta, visitar alguém. Ele lida com isso quando ele está em casa, porque quando ele está em casa, teoricamente, ele pode viver a vida dele, né? Então, isso é uma coisa a se organizar. E por mais que a gente ache que não, a gente, quando vai à casa do paciente, a gente interage com isso tudo, com todos esses, com a gestão de todos esses pontos que estão aqui, né? E aí, quais são as expectativas, né? Como isso vai afetar a relação com os outros? Será que eu posso fazer disso uma experiência no percurso da doença? Como eu posso ficar melhor o maior tempo possível? Então, novamente, a comunicação precisa ser muito eficaz. Pensando aí no cuidado paliativo domiciliar, né, existe um reconhecimento maior de que isso é um braço assistencial dentro do plano de cuidados, né, com a limitação dos recursos de saúde, devido às poucas possibilidades desses cuidados institucionais. Porque o normal, não é o normal, o ideal era que esses cuidados paliativos fossem feitos no modelo hospice, né? Mas não tem como acolher a todos, então quase que se faz um pouco de hospice dentro de casa. Benefícios para o cuidado paliativo domiciliar, para o paciente. Está num ambiente conhecido, mantém a sua intimidade, pode realizar algumas tarefas que ele já está acostumado, né, habitualmente, e manter os horários de alimentação e fazer as coisas do seu jeito. Para a família, em geral, os familiares têm maior satisfação porque estão participando ativamente desse processo, né? E tende a permanecer em domicílio se isso for da vontade do paciente. Para o sistema de saúde é infinitamente melhor porque menor internação, menos idas ao pronto-socorro, é menos gasto, né? Mas também o outro ponto disso são as coisas ruins ou as barreiras. Então, qual é o estresse que o profissional de saúde como um todo enfrenta? Ele tem um enfrentamento, muitas vezes, dos pacientes e dos familiares. Eles são portadores das más notícias, então eles têm que se capacitar, têm que desenvolver essa habilidade, muitas vezes tem que fazer isso em grupo, né? Grupo, melhor dizendo, em equipe, né? São eles, muitas vezes, que fazem as revelações sobre a morte dos pacientes, sobre as quais já possuem algum vínculo, tem envolvimento inevitável em alguns conflitos familiares, às vezes até envolvendo
dinheiro, não deixo meu pai morrer porque todo mundo depende dele, esse tipo de coisa, né? Também se envolve com desafios relacionados às crenças e valores pessoais e muitas vezes aspectos religiosos, e aqui a gente está religiosos que o paciente tenha, né? E aqui a gente não tem que falar de religião, a gente tem que falar de espiritualidade e respeitar o que é sagrado para o outro, né? E nesse sistema aí também tem as limitações do próprio sistema de saúde. Tem que ter sempre um apoiador de base, né, ao cuidador, e nesse processo de comunicação, você tem que tentar entender o que o paciente deseja saber sobre a doença dele, né, averiguar o que ele realmente sabe, o que ele pode até saber pelas condições dele, e compreender que nem todo mundo entende as coisas da mesma forma, e vão ter mecanismos adaptativos, né? Então, vantagens e desvantagens do atendimento domiciliar. Atender necessidades conforme a preferência do paciente, maior sensação de conforto e proteção, disponibilidade de cuidadores direcionada totalmente ao paciente. Muitas vezes, os cuidadores são os familiares, né? Desvantagem. Dependendo da forma com que o serviço está estruturado, a disponibilização de drogas e de outras coisas. Está falando de droga porque é de uma literatura médica, né? Pode ser escassa. Residir o paciente longe do recurso de saúde e dificuldade da declaração de óbito se não tiver uma equipe muito coesa. Critérios para a inclusão prática do atendimento domiciliar. Ter um diagnóstico definido, ter um plano terapêutico definido e registrado. Eu falei isso várias vezes. Tem que estar tudo muito bem amarrado, porque qualquer coisa que sai daquele plano terapêutico, a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, um profissional de referência até. Às vezes nem é o médico, às vezes é o enfermeiro, por exemplo, falar com ele, falar, está acontecendo isso com meu pai, com a minha mãe, o que eu faço? Não, isso está previsto, é da trajetória da doença dele. Você tem que acalmar, senão a pessoa leva para emergência. Residir em domicílio que ofereça condições mínimas de higiene, de logística até, né? Ter um cuidador responsável e capaz de compreender as orientações dadas pela equipe, desejo ou permissão expressa de permanecer em domicílio, dados pelo paciente ou pelo familiar. Inclusive, eu já vou extrapolar que já tem que estar amarrado se a família e o paciente desejam que o óbito seja em domicílio, porque isso é complicado, né? E dentro desse processo aí, alguns aspectos práticos, barreiras e desafios, né? Então, novamente, eu trago a ideia de que a comunicação precisa ser eficaz entre a história natural da doença, o entendimento que o paciente tem, e devemos, sempre que puder, combatermos o pacto do silêncio, que é aquela ideia de que a família tenta esconder o diagnóstico ou o prognóstico, o que vai provavelmente acontecer com aquele paciente, para evitar o sofrimento. Só que isso só atrasa o caos, né? Muito mais digno, bioético e respeitoso ao paciente é você encontrar uma forma mais empática e adequada em equipe de conduzir isso para que o paciente tenha a opção de escolher. E dentro dessa ideia de escolha, eu trago só a ideia, isso aqui eu já falei, né? Existe o protocolo Spikes que direciona. Existe a ideia das diretivas antecipadas de vontade. Eu gosto muito dessa frase. O tratamento ou abordagem adequada ao paciente é aquele que ele pode, pelas condições clínicas, né? E pelo momento que aquela doença está, que ele deve, porque existe literatura que embasa aquilo, ou às vezes a experiência dos profissionais, e também deseja receber. É a melhor expressão da autonomia, do princípio bioético. E aí tem lá as diretivas antecipadas de vontade envolvidas nisso. Mas e na prática? Né? Eu vou trazer aqui alguns desafios e barreiras estruturais. Essas, por exemplo, são realidades diferentes. Essa de baixo aqui é a realidade do comercial de margarina, né? Ou que a Globo mostrou, né? Que tudo funciona. E temos a realidade de casas que não tem nem saneamento básico. Eu tenho uma experiência de 8 anos fazendo cuidado paliativo domiciliar pelo INCA, e que eu já fui em diversas casas aqui no Rio de Janeiro,
em que eu não podia aceitar água na casa. Estava um calor enorme, eu de jaleco, muitas vezes de máscara, né, por conta de várias situações, sem ser a pandemia, eu não podia aceitar água, porque eu não confiava que aquela água era uma água limpa, né? Muitas vezes eu tive que atender o paciente sentado em caixote de madeira, porque o banco que o paciente tinha em casa era esse, né? O assento, melhor dizendo, e diversas outras histórias. A expectativa, né, que a gente encontra é esse. No exemplo de um banheiro super adaptado, né, com um banco retrátil, uma iluminação boa, sem um degrau, mas a realidade muitas vezes é essa, certo? De poucas condições do paciente ter a mínima higiene. E aí adaptações têm que ser feitas. Todas essas adaptações que você vai ver aqui, ou fui eu que fiz, ou a equipe que eu participava que fez, né? Mas qual é o perfil funcional dos pacientes no cuidado paliativo domiciliar? Se a gente pensar lá no PPS, como eu falei, sendo bem coerente com o que eu falei, nós temos os pacientes de 60% a 50%, são os pacientes que estão bastante funcionais em casa, muitas vezes assim com algum dispositivo auxiliar de marcha, que a fisioterapia, a terapia ocupacional sempre pode estar auxiliando nisso, mas eles estão deambulando. Então, esse aqui é o paciente limítrofe entre ser cuidado em casa e ir ao ambulatório. E aí vai descendo, o paciente com 50, 40. É um paciente que levanta da cama, com muita ajuda, mas pode estar dependente por uma ferida tumoral, como é esse caso aqui, né? Esse foi um caso emblemático que eu vivi, ou dependente aí de oxigênio por algum motivo, ou de outra abordagem. Descendo um pouquinho mais, o paciente de 40% a 30%, esse foi uma adaptação no domicílio que eu, como fisioterapeuta, consegui fazer. É uma coisa real, né? Que a paciente não conseguia ficar sentada porque ela tinha um tumor exteriorizado de reto. Então, ela não queria mais nada. O que incomoda a senhora? Eu não consigo ficar sentada. Não consigo sentar para comer, sentar para conviver com os meus netos, não conseguia ficar sentada. Mas ela andava. Olha só que doido. Mas ela tinha um PPS um pouco mais baixo. Essa é a mesma situação, só que outro tipo de adaptação. Desceu mais um pouquinho o PPS, então de 30% a 20%. Pacientes que no máximo sentam na cama, mas não deambula, é difícil de mudar ele de posição na cama, mais suscetível a úlceras por pressão, né? Também esse caso, paciente que tolera mudança de decúbito, mas não tolera, por exemplo, ficar sentado no leito. E o paciente com o PPS, né, o Palliative Performance Scale, de 20% a 10%. E aí, inevitavelmente, eles têm ulcerações por pressão. Por quê? Porque eles ficam mais tempo acamados, embora possa ter um cuidador, mas é extenuante cuidar desse paciente. A minha mãe já viveu situações assim. Ela já viveu numas casas geriátricas, digamos assim, e que não tinha um cuidador individual, mas ela ainda andava. Só que ela passava muito rápido para um PPS mais baixo. E a equipe despreparada não prestava atenção. Ela teve uma escara enorme na região sacra. Eu mesma que cuidei, tirei ela dessa casa, um processo de urgência até, e pude cuidar. Mas imagina, um cuidador familiar que tem filhos, que tem sobrinhos, que tem, sei lá, que cuida da casa, que aí muitas vezes é o provedor daquela família, ter ainda que cuidar de alguém. Então, assim, não é romantizado o cuidado paliativo domiciliar. Se você fizer parte de uma equipe muito coesa, tipo INCA, tipo um PAD, aí você vai ver uma outra realidade. Agora, alguém te chamar para atender um paciente em casa, nem sempre você vai encontrar uma realidade com borboletas, digamos assim, né? Um outro aspecto importante é a capacitação que esse cuidador precisa ter. Não é que ele precisa ter instrução de segundo grau, ele precisa aprender a cuidar, né? E uma outra coisa que eu estou vivendo, eu nunca imaginei que fosse viver, eu estou meio que sendo, não questionado, mas eu estou sendo indagado pelas cuidadoras da minha mãe, que não têm entendimento que ela está chegando no processo final de vida. Elas não têm entendimento. Então, elas falam assim, mas olha só, Rodrigo, sua mãe não vai se alimentar mais, mas então é isso, né? Não vão fazer mais nada por ela. Elas não têm esse entendimento.
E a gente acha que isso está muito longe. Cara, elas estão cuidando da minha mãe há 4 anos. Eu explicando isso diversas vezes. E agora que está nos momentos finais, elas não entendem. Porque a emoção subiu, vamos dizer assim, se sobrepondo ao conhecimento que elas já têm, digamos assim. E aí, caminhando um pouco mais, como ocorre a assistência domiciliar no fim de vida? Tem que estreitar mais, otimizar mais essa relação equipe-família, efetivar. Então, antes foram decididas as diretivas, agora tem que efetivar, não é isso? Diferenciar cuidado ao fim de vida, que é o que minha mãe está passando, ao processo ativo de morte, eu vou depois falar melhor sobre isso, e isso já foi começado a ser visto lá no prognóstico, quando os degraus funcionais começaram a descer vertiginosamente. Esclarecer que vão existir sinais do fim de vida e não tem que se desesperar, porque esse é o final do filme. Evitar intervenções invasivas, né? Combater a distanásia, assistência nas últimas horas e assistência no luto, familiares e cuidadores. Tem aí alguns cenários possíveis de dificuldade da assistência domiciliar em cuidados paliativos. Paciente com doença terminal, com boa funcionalidade e acompanhamento a curto prazo, que é aquele paciente que você começa a atender e está com funcionalidade boa e cai muito rápido e você não tem tempo de, vamos dizer assim, efetivar o plano terapêutico. Paciente com doença terminal, em final de vida, você já pega assim, né? É difícil você construir. Óbito esperado em domicílio, você avisa, você constrói essa consciência, mas na hora H talvez não funcione. E o pior, óbito inesperado em domicílio, né? E piora a clínica em domicílio. Então, tudo isso tem que ficar muito bem amarrado por esse plano terapêutico para que medidas extrapoladas, obstinadas e muitas vezes fúteis não sejam tomadas. E aí, partindo para esse processo já do cuidado ao fim de vida e morte, existe todo um paradigma histórico e cultural sobre a morte, né? Hoje em dia, as pessoas têm a ideia de que precisa morrer no hospital. Mas será que o seu desejo é morrer em casa? E eu trago um aspecto histórico, e eu estou fazendo isso aqui em homenagem à turma de medicina. Então, vamos lá. O pai da medicina, Hipócrates, né, em 460 a.C., disse essa frase aí: curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar sempre. Nessa época, qual era a ideia do médico, né? Desse profissional ligado à saúde, ele era ligado ao cuidado. Então, uma coisa que eu fui buscar, né? Eu gosto muito de história envolvida com as coisas. Então, o médico tinha 2 obrigações fundamentais: ajudar e aliviar os sintomas do paciente. Ele não era focado na doença, ele não era focado em tratar a doença. Ele identificava o que estava acontecendo na morte e conduzia aquele processo. Ajudá-los a morrer, mas jamais assumir o caráter de luta contra a natureza. Esse artigo comenta assim: sentirão saudade desses médicos. Por quê? Porque vai ter um momento que a morte vai ser inevitável. Só que em diversos ambientes, terapia intensiva, internações e até em casa, muitas vezes, processos distanásicos são iniciados no cuidado ao fim de vida. Quer ver como? Botar oxigênio suplementar em casa no final da vida. Instituir via alimentar em pacientes de demência avançada, já sem nenhuma interação. Isso é distanásia. Isso pode ser feito em casa, certo? Pegar uma punção periférica ou até um acesso pior, dizer que vai internar o paciente momentaneamente para fazer hemodiálise. Isso é distanásia. E aí eu trago aqui essa figura que vocês conhecem muito bem, que é a Cicely Saunders, que no cuidado paliativo moderno, ela trouxe essa ideia. Bem, a gente tem que fazer os pacientes morrerem, em processo ativo de morte, morrerem próximo dos seus familiares. Então, tanto essa ideia de hóspice foi criada como a ideia de aproximar uma ideia de maior normalidade do processo de morte, fazendo com que os familiares vivessem isso. Sobre as diretivas antecipadas de vontade, eu já falei. Nesse sentido, né, no cuidado ao fim de vida, tem aí todo um processo de realização de desejos. Então, aí vai de visitar a igreja ou o seu líder espiritual, visitar a praia, fazer uma atividade com o filho, mesmo esse paciente aqui, tá vendo? Claramente com um processo neurológico, uma queda funcional imensa, o paciente tomando um vinho, o paciente comendo alguma coisa. Então, isso está envolvido.
e o ambiente domiciliar é muito propício para isso. Distinguir, né, para o cuidador e até o familiar, e muitas vezes é preciso fazer isso para o paciente, distinguir fim de vida do processo ativo de morte. Então, fim de vida como fase avançada, irreversível, geralmente nas últimas 2 semanas, na qual o paciente se encontra em um catabolismo acelerado. E, diga-se de passagem, nada do que for feito vai mudar o desfecho. Processo ativo de morte, últimas horas ou dias de vida, né, que antecedem a morte, e lembre-se que não é o final dos cuidados paliativos, isso é muito importante, pois após a finitude, após a morte, temos que acolher a família de modo que o luto, né, e todas as suas fases sejam acompanhados. Identificando a fase final de vida em domicílio, intercorrências clínicas cada vez mais frequentes, novamente, comunicação, plano terapêutico e equipe coesa, para poder manejar isso no domicílio. Piora progressiva da doença de base, influência de outros órgãos que serão acometidos secundariamente à doença de base. É claro, né? Síndrome catabólica e falência orgânica do corpo. Emagrecimento progressivo e rápido, lesão por pressão. Aí já está naquela questão do PPS 10 ou 20%. Fraqueza, isolamento social, inapetência. Diminuição ou parada da ingesta de alimentos e líquidos. Identificando o processo ativo de morte. Alteração neurológica, como rebaixamento do nível de consciência. Alteração respiratória, muitas vezes com broncoespasmos, né? Se estiver hidratando um pouquinho mais, é fácil do paciente fazer um edema agudo. Então, essa questão de... não é nem ingesta hídrica, né? De hidratação, mesmo que seja via hipodermólise, que seria o ideal, tem que ser muito revista, porque o paciente pode fazer assim, uma sobrecarga no sistema, não só renal, mas no sistema pulmonar muito fácil. O paciente pode apresentar gasping, né? Que é aquela respiração chamada agônica, que, diga-se de passagem, nesse processo aí, se ela não for por um processo, como é que eu vou dizer, metabólico previsto, ela simplesmente está gerando sofrimento muito mais em quem está vendo do que em quem está passando por aquilo. Processo de hipotensão e instabilidade hemodinâmica, cianose de extremidades, perda do controle esfincteriano, perda da habilidade de fechar os olhos, torpor permanente ou coma, sem reação a nenhum estímulo, e sinais de morte iminente, prostração ou astenia completa, confusão mental, agitação psicomotora ou delírio, livor, muitas vezes, né, que o corpo vai tendendo a direcionar a vascularização para órgãos vitais, a pele periférica vai apresentando aqueles aspectos de falecimento mesmo, né, de tecido. Mioclonias, coma e, efetivamente, a morte. Nesse sentido, tem que ter todo um preparo da família, né? Preparo para o enfrentamento do processo de morte, como sabem ou como querem ou como precisam saber daquilo, reforçar os objetivos do cuidado e muito as diretivas, né? Precisa ficar claro o objetivo de cada ação antes que ela aconteça, levantar ou reforçar o desejo do paciente, e isso é muito interessante você reforçar aí a terapia da dignidade, né? O legado em vida, né? Conversar muitas vezes sobre perdão, trabalhar a culpa, medo e raiva, às vezes é medo do desconhecido, e novamente, a família tem um histórico com aquele paciente, às vezes nesse momento do processo ativo de morte tudo é resolvido porque as pessoas são mais empáticas. Não fazer julgamento sobre a escassez de compreensão, porque isso vai acontecer, cada um tem o seu nível de entendimento. Falar sobre a morte como processo natural de vida, ou da vida, definir o local da morte até mesmo dentro do domicílio, isso é muito importante. Orientar quanto a processos burocráticos, né? Velório, sepultamento, celebração, a quem vai avisar. Lembrar que o acompanhamento não termina, lembrar eles mesmos, né? E sim também se manter após o luto. Vantagens e desvantagens do chamado óbito em casa. A decisão precisa primariamente ser compartilhada e definida. O acolhimento e o conforto deve ser individualizado, então os profissionais envolvidos devem estar ao alcance, pelo menos, telefônico.
recuar do luto complicado, dependendo da estrutura logística, emocional e até física desse domicílio, dessa família, revisar essa logística. O atestado de óbito, pelo que eu me informei, o médico pode dar em casa, né? E ver questões aí, talvez, de funerária e transporte. Esse é o meu último slide, eu queria deixar essa mensagem aí, né? Eu gosto muito dessa banda e dessa música, né? Então, dizer que esse é só o começo do fim da nossa vida, deixar chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Muito obrigado pela oportunidade, eu adorei participar. É isso. Obrigado aí, galera. Obrigada por aceitar o nosso convite, Rodrigo.